Olá, você já sentiu os olhos tão secos que parecia ter areia neles? Ou a boca tão seca que até engolir era difícil? Agora imagina isso acontecendo todos os dias, por meses ou anos. Eu sou o Glênio Gutcher, médico reumatologista, e hoje eu vou te explicar tudo sobre a síndrome de Sjögren, ou doença de Sjögren. Uma doença autoimune que atinge milhões de pessoas no mundo e muitas vezes é subdiagnosticada. E no final do vídeo eu ainda vou te dar orientações importantes para melhorar sua qualidade de vida, mesmo convivendo com a doença. Então fica comigo até o final. Muitas pessoas chegam ao consultório contando que já foram a vários médicos por causa de fadiga intensa, dor nas articulações, boca seca, dificuldade para engolir alimentos e olhos secos, e ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Essa é uma condição em que o próprio sistema imunológico ele ataca as glândulas que produzem saliva e lágrimas. E isso pode afetar muito mais do que só os olhos e a boca, como você vai ver ainda neste vídeo. Mas como saber se você tem o Sjögren? Quais são os exames que realmente ajudam no diagnóstico? O que significa os anticorpos anti-Rho e anti-La? E será que a síndrome de Sjögren tem cura? Hoje eu vou te responder tudo isso. Vamos falar sobre os principais sintomas, como é feito o diagnóstico e quais são os tratamentos disponíveis, principalmente como conviver bem com a doença. Então, já aproveita para se inscrever no canal e deixar um like, porque essa informação pode ajudar muita gente que ainda está sofrendo sem saber o motivo. Agora vamos começar entendendo o que é exatamente a síndrome de Sjögren e por que ela acontece. A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune crônica. Isso significa que o sistema imunológico, que normalmente nos protege contra infecções, ele começa a atacar as próprias células do corpo, como as glândulas salivares e lacrimais, as articulações, os pulmões, os nervos, etc. Por exemplo, essas glândulas elas ficam inflamadas e produzem menos secreção, levando aos sintomas mais comuns de secura nos olhos e na boca. A doença pode acontecer sozinha, o que chamamos de Sjögren primário, ou pode aparecer junto com outras doenças autoimunes, como lúpus ou artrite reumatoide, por exemplo, e neste caso chamamos de Sjögren secundário. E quais são os sintomas da doença? Os sintomas eles podem variar bastante de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são secura nos olhos, também chamado de xeroftalmia. Os olhos ficam vermelhos, eles ardem, pode dar sensação de areia ou cisco, lacrimejam por reflexo e em casos mais graves podem até ferir a superfície ocular. Outro sintoma é a secura na boca, chamada de xerostomia. A boca fica seca, difícil de engolir, a língua pode doer ou rachar e a pessoa pode ter várias cáries, gengivite e infecções fúngicas. Além disso, algumas pessoas também sentem secura na pele, no nariz e na garganta, dificuldade para engolir alimentos secos, tosse seca ou rouquidão, fadiga intensa e dores pelo corpo,
dores e inchaço nas articulações, inchaço das glândulas salivares como as parótidas, que ficam nesta região. Em casos mais graves, a doença pode afetar outros órgãos, como rins, pulmão, fígado e até os nervos. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da síndrome de Sjögren pode ser um pouco desafiador, porque os sintomas se confundem com outras doenças e até com envelhecimento natural. Por isso, é fundamental procurar um médico reumatologista para uma avaliação cuidadosa. O diagnóstico combina história clínica, exame físico e vários exames complementares. Alguns exames importantes são exames de sangue, o fator antinuclear, ou seja, o FAN, que geralmente está positivo em doenças autoimunes. Também solicitamos o fator reumatoide, que aparece positivo numa boa parte dos casos, e os anticorpos específicos, como o anti-Rho e o anti-La, que ajudam bastante no diagnóstico. Também são feitos testes oftalmológicos. O mais comum é o teste de Schirmer, onde um papel especial é colocado sob as pálpebras inferiores para medir a quantidade de lágrima produzida. Também é feito o teste com a lisamina verde, que é feito para avaliar se a superfície dos olhos está lesionada por causa da secura. Esse corante revela pequenas lesões que não são visíveis a olho nu. Também são feitos testes da saliva, com a medição do fluxo salivar para ver a quantidade de saliva que está sendo produzido. Existe um exame fundamental para confirmar o diagnóstico da síndrome de Sjögren, que é a biópsia da glândula salivar menor. Esse exame é indicado principalmente quando os anticorpos, como o anti-Rho e o anti-La, estão negativos, mas a suspeita clínica da doença é alta. O que a gente faz é retirar um pequeno fragmento de tecido de glândulas salivares da parte interna do lábio inferior num procedimento simples, feito sob anestesia local. Esse tecido é enviado para análise no microscópio, onde o patologista procura por sinais de inflamação crônica, o chamado focus inflamatório e linfocitário, que é a infiltração dos linfócitos nas glândulas salivares. A biópsia também ajuda a descartar outras doenças que podem causar alterações parecidas. Então ela é muito valiosa para diferenciar a síndrome de Sjögren de outras causas de boca seca. Também pode ser utilizado ultrassom de glândulas salivares, que pode ajudar a ver alterações nessas glândulas. Ou seja, o médico junta todos esses dados para confirmar o diagnóstico, porque não existe um único exame isolado que faça o diagnóstico sozinho. E como é o tratamento da síndrome de Sjögren? Infelizmente, a síndrome de Sjögren ainda não tem cura, mas existem muitas maneiras de aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. O tratamento é personalizado de acordo com os sintomas e a gravidade de cada pessoa. Geralmente envolve, para os olhos secos, o uso de lágrimas artificiais, géis e pomadas lubrificantes. Uso de cápsulas de ômega 3 específicos para ajudar na secura. E em casos mais graves, podemos fazer procedimentos para reduzir a drenagem das lágrimas. Para a boca seca, recomenda-se beber água frequentemente, usar saliva artificial, mascar chicletes sem açúcar para estimular a saliva
e, em alguns casos, medicamentos que estimulam as glândulas salivares, como, por exemplo, a pilocarpina, que podem ser úteis. Para dores articulares, usamos analgésicos, anti-inflamatórios ou medicamentos imunossupressores, dependendo da necessidade. E para o comprometimento de outros órgãos, como por exemplo os rins, o fígado, o pulmão ou os nervos, nesses casos, quando a doença atinge esses órgãos, usamos imunossupressores mais fortes, e como por exemplo corticoides, azatioprina, micofenolato de mofetila e o rituximab, por exemplo. Além disso, é fundamental ter um acompanhamento regular com o médico reumatologista, cuidar bem da higiene oral e dos olhos e evitar fatores que aumentam a secura, como certos medicamentos ou ambientes muito secos. Se você suspeita que tem a síndrome de Sjögren ou já tem o diagnóstico, saiba que é muito importante manter o acompanhamento médico com o reumatologista, pois a doença pode evoluir com o tempo e tratar precocemente ajuda a evitar complicações mais sérias. E lembre-se também de cuidar da sua saúde mental. Sentir dor crônica, fadiga, lidar com uma doença autoimune pode ser desgastante. Não hesite em pedir apoio psicológico. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou a entender melhor a síndrome de Sjögren, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam sobre esta doença. E se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar a sua experiência, escreve aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.